Manager desde o ano de 2000, de 99 para ser mais preciso, e há 4 anos apareceu essa oportunidade de trabalhar comercializando o sistema, né? Então, tenho algum conhecimento, tanto na área comercial, já inclusive na minha carreira eu representei outros sistemas também, mas aí unir o útil ao agradável, né? De trabalhar com Top Manager, e aí a gente vem comercializando Top Manager, um sistema bem interessante, um sistema de gestão, que aí a gente, no decorrer aqui do bate-papo, a gente pode falar um pouco mais. O microfone está desligado, professor. Perdão. Roberto, fala um pouquinho sobre a RCN, essa empresa que desenvolveu essa solução, o Top Manager. Conta um pouco a história dessa empresa, para a gente ter uma noção. Qual é o propósito dela e como é que ela está cumprindo esse propósito, enfim, qual é a história dela aqui para contribuir com esse universo da tecnologia? A RCN, ela já nasceu como uma empresa focada em sistemas de gestão, né? Inicialmente ela começou trabalhando sob demanda, né? Apareciam as demandas das empresas para soluções específicas focadas nessa área de gestão, e a RCN desenvolvia soluções personalizadas, né? A partir de 99, eles lançaram no mercado o Top Manager, né? Antes do Top Manager, ela trabalhou com sistema para gestão de aeroportos, né? Então, o sistema hoje está instalado em mais de 50 aeroportos, né? Fazia toda essa parte de controle de chegada, de saída dos aviões, aqueles anúncios, tanto falado como nas TVs, né? E aí, em 99, apareceu a oportunidade de ela desenvolver um sistema de gestão, né? Então, ele nasceu inicialmente da demanda de 4 empresas, de ramos completamente diferentes, e ele já foi desenvolvido para ser um sistema integrado, né? Então, ele já nasceu um sistema integrado, né? Diferente de algumas outras soluções que eram soluções para financeiro, para estoque, para compras, e foram sendo unificadas para virar um sistema de gestão. No caso do Top Manager, ele já nasceu como um sistema de gestão integrada, né, desenvolvido para atender 4 verticais de negócios completamente diferentes, e para também funcionar conectado à internet, né? Então, naquela época, a internet estava começando ainda, então o RP já nasceu para funcionar na internet daquela época, né? Então, com links bem humildes, né? Então, e hoje é um dos grandes diferenciais do sistema, do Top Manager, essa facilidade, né? E a RCN focou no Top Manager, é uma empresa especializada em sistemas de gestão, né? O nosso negócio é auxiliar as outras empresas a gerir bem os seus negócios, né? Então, essa é a nossa especialidade, esse é o nosso objetivo principal. São quantos anos já de Top Manager? De Top Manager são 21 anos, né? De RCN são 32 anos, 33 anos agora em outubro, que vai completar a empresa. O Top Manager está com quantos clientes hoje, mais ou menos? A gente tem mais de 250 empresas que utilizam a nossa solução de gestão, que utilizam o Top Manager nos mais diversos ramos de atividade, né? Essa é outra característica importante do ERP, porque ele não é um ERP de nicho, né? Ele não é exclusivo de uma vertical de negócio, né? Entendi. Nessa caminhada toda a gente conseguiu deixar o sistema parametrizável, configurável, então hoje a gente consegue atender desde empresas de serviços, empresas de manufatura, indústrias, a gente consegue atender a mais diversa gama de atividades, sendo que o foco principal nosso é a indústria, né, manufatura. Legal demais. Meus amigos, eu estou conversando aqui com o Roberto Bertolini, estamos aqui dentro da disciplina de Sistemas de Informações Gerenciais do curso de pós-graduação da Unifor, a qual eu tenho a honra de ser o professor dessa disciplina, e abrimos esse espaço. Sejam bem-vindos aos nossos convidados, nossos queridos alunos, meus amigos que estamos juntos aí nessa jornada, muito bem-vindos. Estamos batendo papo aqui com o Roberto Bertolini, que representa a RCN, que é a desenvolvedora e mantenedora do sistema do RP Top Manager. Roberto, vamos entrar um pouquinho na questões um pouco mais técnicas agora. Vamos começar a aprofundar um pouquinho aqui a conversa. Tenta contar para esse nosso público aqui, para essa turma, o que é um RP? O que é exatamente um RP? Como é que funciona? E qual é a diferença do RP para tantas outras tecnologias de gestão disponíveis hoje no mercado? Vamos tentar colocar dar essa organizada aí nesse conteúdo. Nas ideias, né? Nas ideias, né?
O que é um RP exatamente? Bom, o RP é uma ferramenta, eu acho a principal ferramenta de gestão hoje em dia, que ela nasceu para auxiliar as empresas a organizar as suas atividades diárias, né? Então, antes do RP, como é que se fazia? Eu tinha um sistema para cuidar do financeiro, outro sistema para cuidar do estoque, outro sistema para cuidar da contabilidade, né? Então, eles não conversavam entre si. O RP surgiu para dar uma organizada nisso, né? Ele, dentro de uma mesma solução, ele traz todas essas ferramentas, né? Então, a gente integra o contas a pagar, contas a receber, financeiro, estoques, o chão de fábrica, contabilidade, fiscal, né? Ele serve para reduzir retrabalhos, né? Que, principalmente conforme as empresas vão crescendo, as demandas vão aumentando, e não tendo o ERP, normalmente as empresas acabam usando algumas soluções específicas ou planilhas, e isso cria algumas dificuldades, né? Porque acabam criando controles paralelos, né? Trabalhos muito manuais, retrabalhos, né? E o RP, qual é o propósito dele? Primeiro, reduzir esse trabalho manual, é trazer como uma base única de informação todas as rotinas e processos que a empresa precisa gerenciar, né? Ele propicia a descentralização das informações e dos controles, né? Porque quando você tem um sistema ali, por exemplo, um sistema de produção que só funciona ali para controlar a produção. Toda aquela informação está presa ali aos gestores e aos profissionais que cuidam do chão de fábrica, por exemplo. O papel do RP é trazer essa coletividade dessa informação, descentralizar a tomada de decisão, descentralizar esse controle das informações. Isso acaba agilizando a tomada de decisão e melhorando a eficiência e a eficácia de todos os processos da empresa, né? Outra coisa importante do RP é reduzir os riscos, né? Porque como você tem uma base de informação única, todas as informações ali estão interligadas, né? Quando você dá a entrada na nota fiscal, ele já atualiza o estoque, já gera o contas a pagar, já traz as informações para a contabilidade, já prepara a escrita fiscal. Então, isso reduz riscos, tanto riscos fiscais, né, de fiscalizações, riscos legais, né, como também dessas informações se perderem pelo caminho, né? Uma planilha pode ser excluída, pode pegar um vírus, o RP não, já traz toda essa informação com segurança gerenciada, né, com os acessos que as pessoas precisam ter, então cada um tem seus acessos às suas necessidades de informação e necessidades de operacionais, né? Ele atende o fisco, né, com a automação do fisco, né, com o surgimento da nota fiscal eletrônica, né, de fundamental importância, né, porque você precisa, além das notas fiscais, você precisa ter todas as obrigações legais entregues a tempo, né, então ele reduz também esses riscos com demandas do fisco e agiliza bastante essas operações e reduz os custos de retrabalho, né, entre outras coisas, legal, né. Legal. Meus amigos, eu vou me permitir aqui tentar trabalhar de uma forma bastante didática, partindo da premissa de que a gente tem, certamente, nesse público que está nos assistindo, gente com mais profundidade, mais conhecimento sobre o tema, e algumas pessoas que talvez não tenham tanto aprofundamento assim. Então, vamos lá, Roberto. Quando a empresa não trabalha com RP, normalmente ela tem, né? Ou uma planilha, ou um sistema para fazer a gestão comercial, aí ela faz a venda, registra lá numa planilha ou num sisteminha específico as informações do pedido, né? Aí ela manda para esse pedido para a área de produção ou para a área de serviço, dependendo do ramo de atividade, e vai executar o serviço ou vai produzir aquele produto, e aí faz os registros específicos no sistema deles, no sistema específico da área ou em outra planilha, e aí essa informação também é mandada normalmente por e-mail ou por WhatsApp, hoje em dia está uma moda danada, né? Para o financeiro, para transformar no contas a pagar. O financeiro, depois, periodicamente, reúne toda essa documentação, manda ela para a contabilidade fazer a contabilização e todo o processo contábil com base nesses documentos que são enviados. E a gente percebe que você tem várias passagens de bastão aqui, onde, além de eu ter um risco muito grande, né, com o trânsito, o tráfego dessas informações, eu passo a ter certamente muito retrabalho, muita insegurança, né, nessas informações. O risco fica muito grande. E aí, vamos ver se eu fiz o dever de casa lá com vocês,
quando a gente implementa um RP, que o vendedor emite o pedido, né? Nesse pedido, ele já está fazendo referência a um item que está no estoque, que quando ele vende esse produto, quando ele dá esse pedido como sendo fechado, esse produto já se torna reservado no estoque, já sai do estoque, né? Essa informação, na hora que o pedido é fechado, automaticamente dentro do sistema, já vai para a área financeira, vai para uma área de carregamento, se for o caso, para providenciar o carregamento, ou vai para a área de serviços, para o serviço ser executado. A informação das parcelas a receber já vão direto para a área financeira automaticamente, e ao processar esses pagamentos, esses recebimentos, a contabilidade já é feita automaticamente. É mais ou menos assim que funciona, né? Exatamente, exatamente. E aí, é interessante esse exemplo que você deu, porque, por exemplo, quando o vendedor está lá digitando o pedido, né, vamos supor que ele esteja ali negociando com o cliente, ainda digita o pedido como orçamento ainda não é um pedido efetivado. A importância da descentralização da informação é justamente essa, porque, por exemplo, a pessoa que está lá planejando a produção, ela já pode ir olhando os relatórios de qual é o andamento do pedido, o que ela já tem lá no comercial de orçamentos, esperando aprovação, quais são os pedidos que foram aprovados e ele já pode começar a trabalhar aquilo ali, né? Ele consegue fazer toda a parte de planejamento das matérias-primas que ele precisa para atender aquele pedido, né? Aí, dependendo da empresa, se for uma empresa que trabalha com fabricação puxada, ou seja, baseada nos pedidos, isso é muito importante, ela está acompanhando os pedidos. Se for uma empresa que trabalha com produção para estoque, né, também ela consegue ter todo o controle das reservas de estoque, como é que isso está evoluindo dentro do mês, quais são as programações os planejamentos de venda. Então, tudo isso o RP auxilia a fazer com que essa informação chegue às pessoas que precisam tomar a decisão da forma mais rápida possível. E o financeiro, ele, com tudo isso dentro do RP, ele já pode fazer um fluxo de caixa, projetando receitas, projetando pagamentos, né, pode avaliar como é que está os saldos das contas bancárias e se planejando para ver se o fluxo de caixa necessário está disponível para a empresa rodar seus processos, né. Então, percebam que a gente tem, né, no final das contas, muito mais segurança, muito mais agilidade e muito mais velocidade, né, dos processos. Mas, claro, nem tudo são flores, né? Não é uma coisa assim mágica. Dá um trabalho danado escolher, é preciso escolher bem, dá um trabalho danado implantar, e para manter a gente precisa de uma cultura voltada para esse universo de tecnologia, né? Para citar alguns exemplos, o entendimento da área financeira sobre os aspectos contábeis é muito importante para que a gente possa ter a devida riqueza, né, do processo, a devida segurança, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Roberto. Em que momento do desenvolvimento de um negócio, de uma empresa, ela não pode mais deixar de conviver com o RP, ela deve optar por um RP? A gente sabe que RPs não são soluções muito baratinhas, né? Não são soluções elas têm requerem um determinado investimento, claro que variam muito de solução para solução, mas em que momento você acha, pela tua experiência, que as empresas devem optar por buscar um RP para automatizar os seus processos? A gente tem empresas de todos os portos, né? Então, assim, a necessidade de ter o RP, como você comentou a questão dos valores, não depende só dos valores, né? Que a empresa tem condições de investir na solução. Ela é uma maturidade, digamos assim. Quando a empresa atinge uma determinada maturidade, e aí quem trabalha com administração sabe que a maturidade da empresa vem da soma dos processos, do conhecimento, da tecnologia e das pessoas, né? Então, é importante a empresa se entender, né, estar com seus processos, pelo menos, definidos, né, ela saber quais são as atividades dela, como é que as coisas funcionam, como é que as pessoas se comunicam, né, e aí ela já pode começar a pensar no RP. E o interessante, assim, mesmo quando a empresa está começando,
o melhor dos mundos é poder já começar organizado, né? É ruim, não é que seja ruim, mas é mais complicado uma empresa dar aquele boom de crescimento para depois pensar em implantar uma solução de gestão. Entendi. Né? Então, essa maturidade é justamente esse modelo de gestão que a empresa quer ter para o negócio dela, né? Quando ela conseguir fechar o modelo de gestão que ela quer ter para o negócio dela, aí ela já pode começar a pensar no ERP. Né? E essa tríade de pessoas, processos e tecnologia é interessante porque isso é que gera o pensamento sistêmico. Porque o que é o ERP? O ERP é você sistematizar os processos da empresa. Né? Então, a clareza dos processos é muito importante para a implantação do ERP. O ERP vai automatizar essa visão sistêmica da empresa. Né? Então, por que é importante ter isso? Porque, por exemplo, hoje pode acontecer para uma empresa que não tem um ERP, da pessoa lá do compras receber o material e guardar a nota lá com ele, ver a data do vencimento e resolver entregar essa nota só 3, 4 dias antes do pagamento, né? Só que isso no ERP, se ele não der entrada na nota do ERP, ele não vai ter o estoque para ele poder utilizar, o financeiro não vai saber para poder planejar o fluxo de caixa dele. Por isso que eu digo que a maturidade do modelo de gestão estando definida, a empresa já pode começar a pensar em ter um ERP. Né? O que não é muito saudável é o contrário. Eu não sei muito bem como é que é a minha maturidade, não sei muito bem quais são os meus processos e vou adquirir um ERP para organizar as coisas, né? Aí eu já vejo um risco, né? Interessante é ter um trabalho antes de definição dos processos para ir, a partir daí, né, de conhecimento da empresa e buscar uma solução de ERP que atenda da melhor forma possível. Na minha experiência, eu tenho visto assim, que a gente tem que ter muito cuidado com tecnologia, né? Muita gente coloca tecnologia como sendo soluções tabajara, né? Seus problemas acabaram e a tecnologia vai resolver todos os seus problemas e tudo mais. A coisa não é bem assim. Tecnologia é uma ferramenta importante para fazer as coisas acontecerem de uma forma mais segura e tranquila nas organizações. Mas é uma ferramenta, né? Como tal, se você quiser apertar um parafuso de fenda, o ideal é usar uma chave de fenda, né? Se você usar outra ferramenta, você vai ter dificuldade, claro. Isso é natural do processo. É importante que a gente entenda que toda tecnologia vai fazer a diferença se a gente souber escolher bem. E aí vai a minha próxima pergunta. Qual é a importância da empresa conhecer bem os seus processos para escolher um RP? Eu vejo que a importância dos processos, a meu ver, é fundamental, porque normalmente o que é que acontece quando você começa a definir os processos, né? Você precisa identificar quais são os setores, né? Quais são as entradas e saídas de cada setor, né? Tanto de documentos como de atividades, né? Identificar quais são os documentos, todas as ações, quais são as decisões tomadas em cima de cada documento. E isso muitas vezes, cada pessoa, cada setor sabe dos seus, mas não sabe da empresa como um todo, né? Então, a parte de mapeamento dos processos é muito importante para, pelo menos, ter isso documentado, né? Existem vários níveis de documentação de processo, vai desde o simples fluxo até toda a documentação dos POPs e etc, né? Mas, pelo menos, para você começar a pensar no RP, você precisa conhecer seus processos, no mínimo com os fluxos e os documentos que vão e vêm de cada departamento. E aí uma coisa importante a se falar é que, principalmente para quem vai levantar os processos, acontece muito de você sentar para conversar com a pessoa do setor e ela lhe falar como ela gostaria que fosse, né, e não como é realmente. Né? Então, quem trabalhar no levantamento do processo, é importante se atentar a isso, né, de entender como é que é feito naquele momento e, segundo momento, ver o que seriam as melhorias em cima do processo, né? Já para você pensar como você trabalha hoje e como você gostaria que as coisas evoluíssem no decorrer do amadurecimento e do crescimento da empresa. Dentro dessa linha, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Fala um pouco para quem está nos ouvindo aqui, o que é um teste de aderência? É um instrumento fundamental para você escolher bem qualquer solução tecnológica, mas eu queria que você falasse sobre o teu ponto de vista, o que é e como funciona, como se faz um teste de aderência para escolher uma solução tecnológica, para se escolher um RP.
Quando a gente fala de ERP, né, normalmente ERP ele abrange todos os departamentos da empresa, né? Então, dificilmente você consegue pegar um ERP para fazer um teste, né? Não, vou usar o ERP aqui 2, 3 semanas para ver se ele me atende, né? Então, é muito importante você, depois do levantamento desses processos, você colocar quais são os seus requisitos que precisam ser atendidos pelo ERP. E isso é importante tanto para a empresa quanto para o fornecedor que for te atender, né? Por quê? Porque você vai saber exatamente quais são os meus pontos críticos. Bom, eu preciso controlar a produção, eu tenho um estoque que é individualizado, então cada item é um item único no meu estoque. Aí eu saio levantando todos esses requisitos, que tecnicamente a gente chama de RFP, né? Que é preparação para uma proposta, né? E além de você detalhar para cada setor quais são os requisitos fundamentais, né? Você pode até detalhar assim, bom, esses são fundamentais, não consigo viver sem esses requisitos. Esses outros são opcionais. Seria bom que eu tivesse, porque eu vi no meu levantamento de processo que em determinado momento eu vou atender a essa demanda, e os que são opcionais, né? E aí você monta uma planilha e coloca um valor para cada um desses itens, dos mais importantes para os menos importantes, né? E aí isso você faz para cada setor, e com isso você consegue entregar para os fornecedores quais são as suas demandas, né? O que ele vai conseguir te atender, o que ele não vai conseguir te atender, e aí você pode conseguir pontuar os fornecedores, né? E aí isso lhe auxilia na escolha da solução. Inclusive, se é melhor trabalhar com a solução para minha vertical de negócios, porque eu tenho demandas bem específicas e preciso que elas sejam atendidas, ou se eu posso trabalhar com uma solução mais flexível, que me permita um crescimento em um ou mais negócios, né? Se eu tiver um grupo empresarial que tem várias atividades diferentes, então, em vez de escolher uma solução de uma vertical de negócio, eu já escolho uma solução que possa me atender nas minhas diversas atividades, né? E a gente sabe que hoje as empresas, elas não conseguem, assim, o próprio mercado exige que elas comecem a atuar em várias áreas diferentes, né? Então, se ela já tiver isso no plano estratégico dela, já pode usar isso também nesse teste de aderência do RP. Então, vamos lá, gente, para a gente entender um pouquinho essa história, né? Toda e qualquer tecnologia de gestão tem como propósito automatizar e melhorar o desempenho dos processos organizacionais. E cada sistema, cada uma das soluções tecnológicas dos sistemas, elas são concebidas a partir de um processo definido por cada ferramenta. Então, a forma como um determinado sistema realiza um processo de compras, por exemplo, é diferente às vezes tem algumas pequenas diferenças, às vezes outras maiores, é diferente de como outro sistema realiza. Cada sistema tem um processo dentro dele, ou vários processos dentro dele. E você tem os processos do seu negócio. Então, qual é a melhor escolha para justificar bem esse investimento, né, e fazer ele valer a pena? O que é um teste de aderência? Eu vou trazer agora para o português de quem não é do ramo, né? Eu tenho os meus processos que funcionam de determinada forma, eu tenho determinados requisitos que eu acho que são obrigatórios, eu não posso abrir mão dele, eu gostaria de ter essa informação desse jeito, eu gostaria de ter esse processo funcionando assim, e cada solução tem a sua forma de funcionar. E aí é importante ficar claro, nenhum sistema, absolutamente nenhum, vai atender 100% dos processos do teu negócio. Isso não existe. Isso, se algum vendedor chegar na sua empresa e disser que todos os seus problemas acabaram, que ele vai resolver todos eles com o RP, fuja, expulsa esse cidadão, porque ele não está falando a verdade. Na verdade, você faz um teste de aderência exatamente para poder você identificar qual a solução que mais se aproxima da forma como você funciona, que mais se aproxima dos seus processos. Por isso que é tão importante você conhecer bem os seus processos antes de começar um processo de escolha. Que todo mundo tem que automatizar seus processos, isso é óbvio, é claro, todo mundo tem que buscar. Mas também escolher bem é fundamental, porque é isso que vai te dar produtividade, é isso que vai fazer com que você
não tenha tanto gasto assim depois tentando fazer adaptações do sistema ao teu processo. E tem uma outra coisa também, eu falo aqui como cliente, né, como consultor que já conviveu com vários clientes que trabalham com vários sistemas. Quando a RCN desenvolve o Top Manager, ela desenvolve para tentar atender a maior parte dos seus clientes. Quando você começa a pedir um monte de solicitações, um monte de mudanças específicas para o teu negócio, ela vai sair do foco dela, que é manter aquela solução comum, que funciona bem, para tentar adaptar para você. Isso tem um custo, né? O ideal é que você encontre a melhor solução para que você tenha o menor custo possível com customizações posteriores. Passei no teste aí, doutor? Sim, com certeza. E aí a melhor solução é aquela, como você comentou, que vai atender a maioria dos seus processos, né? Eventualmente o que vai acontecer? Alguns processos a empresa vai precisar se adaptar à forma que o ERP trabalha, outros processos o ERP vai se adequar à forma que a empresa trabalha. E podem ter processos, inclusive, que vão poder ser atendidos e interligados ao sistema através das próprias ferramentas de automação de processos, né? Que também é uma ferramenta bastante interessante para complementar aí as áreas que o ERP não atende, né? Pronto, isso é muito legal. Inclusive, a gente está fazendo isso lá naquele nosso cliente comum, né? A gente está com uma solução de automação de processos lá, que é o Pipefy. Nós vamos ter, inclusive, uma conversa na próxima segunda-feira, nesse mesmo espaço, com o André Ribeiro, da Pipefy, para mostrar um pouquinho dessa solução. A Pipefy é uma solução de automação de processos que ajuda a fazer uma gestão à vista dos processos e meio que complementar algumas questões que o RP não dá conta por serem mais específicas e que a experiência que eu tenho tido lá, contando com a competência dessas duas organizações, da RCN e da Pipefy, é uma experiência que tem sido muito exitosa, porque a gente está conseguindo casar bem as duas soluções. Onde o RP não vai, a gente entra com o Pipefy para gerar um complemento, e tem sido muito, muito interessante essa experiência. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O nosso amigo, o pessoal está começando a se animar. Cadê? Deixa eu achar aqui. O Carlos Alberto pergunta o seguinte: o investimento para se implantar um RP varia de acordo com o porte da empresa ou não? Quais são os critérios principais para definir o investimento para a implantação de um sistema integrado de gestão? Isso varia de fornecedor para fornecedor, né? Cada fornecedor tem sua forma de licenciar ou de fornecer a solução. Como é que vocês funcionam? De forma geral, a gente funciona com locação por número de licenças de uso, né? Então, tem uma parte que é locação da licença, né? Você, pela quantidade de usuários, você compra os pacotes de licenças e a partir daí a gente abrange toda a parte de infraestrutura, inclusive de servidores, né? Então, no caso do Top Manager, a sua única preocupação é definir a quantidade de usuários que você vai precisar que acessem o ERP e ter um link de internet dos computadores para usar, né? Todo o restante, né, de backups, né, de servidores, licenciamento de servidores, etc., é preocupação nossa, né? Então, a gente consegue dar essa tranquilidade adicional para o cliente. Né? E aí tem a parte de implantação em si, que aí é onde a gente vai trabalhar junto com a parte dos processos, né, treinamento, configurações, que é o processo de implantação, que aí dependendo do porte da empresa varia de 3 meses a 8 meses, né, dependendo da quantidade de processos e o porte da empresa, né. Guarda aí a implantação para a gente falar sobre o passo a passo daqui a pouco, tá? Ok. E aí, outras empresas de ERP, eles têm um custo inicial de licenciamento, depois um custo de manutenção, algumas empresas trabalham por portes baseados em faturamento, né, algumas empresas só atendem acima de um determinado faturamento, isso varia muito no mercado, e é outra questão importante a ser considerada na hora da escolha do ERP, né, que os fornecedores deixem claro como é que são tanto os custos de licenciamento como os custos de implantação, né, para você poder comparar, na hora que for comparar os valores, comparar as mesmas coisas, né. Beleza, maravilha. Meus amigos, estamos aqui nesse bate-papo de gestão aqui, sou Carlos Eduardo,
consultor empresarial, sócio da parceria consultores e professor da disciplina de sistemas de gestão, sistemas integrados de gestão, sistema de informações gerenciais, perdão, do curso de pós-graduação em controladoria da Unifor. Estamos aqui no meio da disciplina e abrimos esse espaço para bater esse papo com o Roberto Bertolini, da RCN, que trabalha com o RP Top Manager. A RCN é uma empresa aqui local do Ceará, que exporta tecnologia para o país inteiro, e é muito importante a gente ressaltar isso, se orgulhar das nossas soluções que estão aqui próximas da gente, né? A gente tem muita coisa boa acontecendo aqui no nosso estado que a gente nem imagina que acontece. E eu queria aproveitar rapidamente para passar um recado aqui da Deubia Mourão, que é a coordenadora desse nosso curso aqui. Ela deixou um recadinho aqui que está no nosso chat. A gente tem hoje aqui alguns convidados que não são alunos da Unifor, e a gente deixa aqui o recado que vocês procurem os cursos de pós-graduação da Unifor, né, no www.unifor.br/web/pós-graduação/home, né? Nós estamos, inclusive, com um novo curso, um MBA em Auditoria Interna de Riscos e Compliance, e tem vários cursos de pós-graduação. Eu, de vez em quando, estou passeando aí, estou entrando aí em alguns cursos, contribuindo aí com o desenvolvimento, aprendizado em algumas disciplinas. É um prazer, uma honra. Nós estamos falando de uma das melhores universidades aqui do estado do Ceará, e a gente pede que vocês depois deem uma olhadinha lá, quem tiver interesse em trabalhar em participar de algum curso lá, tá bom? Então, dando continuidade aqui a nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte, Roberto. Como é que a tecnologia se insere como instrumento para melhorar a produtividade nas organizações? Olhando para todos os elementos que compõem uma organização, né? Vamos falar um pouquinho dessa visão mais sistêmica agora. A gente tem processos funcionando que fazem com que eu transforme em matéria-prima em produto e entregue para o meu cliente. A gente tem pessoas que são fundamentais para fazer tudo isso acontecer. A gente tem estruturas organizacionais que estão funcionando a serviço de tudo isso. A gente tem a própria tecnologia que nos apoia nesse sentido. Qual é a tua visão sobre isso, do papel, qual é a contribuição que a tecnologia tem nesse processo e qual é o papel de todos esses outros elementos? Fala um pouquinho para a gente. A tecnologia, ela se tornou indispensável, né? Primeiro para a questão do atendimento das demandas legais, né? Hoje em dia você não consegue operar uma empresa sem um sistema, porque tudo é eletrônico, né? A primeira questão é a demanda legal. Quando a gente vai falar aí, a gente entrando nos outros processos das empresas, né? A parte de controle, né? Um sistema, ele vai desde a parte de controle do estoque, né? Que hoje a tecnologia propicia você controlar tudo com código de barras, leitores de código de barras, etiquetas de radiofrequência, agora, por exemplo, agilidade na hora de você carregar um caminhão, poder expedir com a mercadoria atravessando um portal e o sistema já conferindo se aquelas mercadorias que estão entrando no caminhão são realmente as mercadorias que estão no pedido. Então, hoje a tecnologia, a cada vez mais, se torna indispensável nas empresas, né? E conforme a empresa vai crescendo, é isso aí que não consegue mais trabalhar sem, né? Porque imagina você fazer inventários rotativos dos seus estoques, né? Os produtos que você tem lá, as matérias-primas que você tem lá paradas no estoque, que você precisa saber, né, o custo daquele capital parado lá no estoque, né? Suas condições financeiras, quanto é que você tem de contas a pagar, receber, tudo isso integrado no fluxo de caixa para você poder tomar as decisões, né? Então, até desde as empresas pequenas, né, que emitem uma nota fiscal, até empresas maiores, que tem todo o processo produtivo, que hoje a gente consegue, inclusive, interligar equipamentos ao sistema de gestão para buscar dados diretos dos equipamentos, a gente tem vários casos interessantes, né? Vou até, aproveitando que você deixou esse gancho aí, a gente tem um cliente que ele trabalha com asfaltos, né? E ele trabalha atendendo esse asfalto em obras, né? Então, o que aconteceu? Os caminhões das várias obras que vão buscar, né? Tem obras de governo, obras particulares, da prefeitura, do governo estadual, e esses caminhões entram, né? A empresa começa a trabalhar 5 horas da manhã,
tem uma fila de caminhões que entram no pátio deles, eles trabalham com a usina de asfalto, então é um produto de alto risco, né, porque se a usina parar, o asfalto esfriar dentro dos silos, ele perde o silo, né, então ele tinha que gerenciar toda essa entrada, essa fila de entrada dos caminhões no pátio, o carregamento, se estava carregando o pedido certo, no caminhão certo, né, o tempo de espera de cada caminhão, preparar o faturamento para cada obra, né, que eles estavam trabalhando, e muito disso era feito através de planilhas, né, alguma coisa, eles tinham um sistema lá que eles usavam, mas não conseguiam automatizar todo esse processo, todo esse fluxo de trabalho. E a gente entrou lá, né, com o top manager, conheceu todos os processos da empresa, viu todos os gargalos lá que eles tinham, e a gente fez toda essa automação. Então, hoje, o caminhão, quando chega lá na portaria, a pessoa que recebe o caminhão lá já está com isso dentro do ERP, já sabe que aquela placa daquele caminhão está liberada para carregamento, né, tem um monitor que o caminhão é dado entrada no pátio, então o monitor diz o tempo que o caminhão está lá esperando o carregamento, qual é a vez dele na fila, o motorista fica sabendo. O caminhão, na hora que ele foi liberado para carregamento, ele entra embaixo dos silos, né? Embaixo do silo tem uma balança, o operador da balança tem um computador lá com o top manager rodando, a pesagem, né? Ele abre o silo, o material o asfalto quente já cai dentro do caminhão, o caminhão é pesado, então Legal. aquilo, a gente tem a integração com a balança, então o peso já entra direto no top manager sem precisar de nenhuma digitação, né, termina o carregamento, ele libera aquele caminhão, o caminhão sai na portaria, já recebe o documento daquele carregamento, e o porteiro libera o caminhão, né, então, ao final do período, todos os carregamentos feitos para aquela obra são faturados pela empresa, então ele sabe todos os carregamentos, data e hora de que foi feito cada carregamento, com a pesagem da balança, e ele faz o faturamento daquelas entregas daquele período, né. Então, tudo isso automatizado, né, a gente reduziu os riscos da planilha, reduziu o risco de entrar um caminhão lá simplesmente sem estar identificado, carregar e ir embora, né. Legal. Então, tudo isso são reduções de risco que, no volume de caminhão que eles carregavam, era retrabalho de pegar essas planilhas, mandar para o financeiro consolidar por obra, juntar e emitir uma nota fiscal para aquela obra. Então, tudo isso a gente conseguiu automatizar, e hoje em dia eles assim, não vivem mais sem o ERP, né? Porque voltar ao que era antes é inconcebível para eles, né? Legal. Mas é um exemplo prático, a gente tem vários exemplos. Tem outro exemplo de uma fábrica de castanha, a gente tem as principais fábricas de castanha aqui do estado são nossos clientes, né? Então, nesse ramo de castanha, eles recebem as castanhas, aí a castanha passa por uma análise laboratorial, e aí você identifica qual é a umidade daquela castanha, né? De acordo com os fatores, né, com os indicadores de umidade e outros indicadores da produção da castanha, ela precisa levar um banho, né, para que ela chegue na umidade correta para poder ir para a torrefação, né. E isso também era feito manualmente. Tinha uma pessoa lá que ficava controlando os ciclos dos banhos com uma planilhazinha numa prancheta e um cronômetro para marcar cada banho. Aí ele ia lá, esvaziava o tanque, tirava a castanha. E através do nosso ERP a gente fez toda essa automação. Hoje em dia lá eles entram com os indicadores de umidade, né, todos os indicadores respectivos da análise laboratorial, e essas castanhas, o sistema decide lá o tempo do banho, né, ele faz toda a automação. Ele abre a bomba, abre a válvula do tanque, liga a bomba, faz o banho da castanha, deixa o tempo correto para aquele lote de castanhas, esvazia o tanque e libera. Né? Isso ele tem mais de 20 tanques que ele faz toda essa automação, toda feita pelo ERP, né? Não tem mais nenhum controle manual, né? Tudo é decidido pelo ERP. É uma coisa que, imagina, você controlar um tanque é um trabalho, controlar mais de 20 tanques, sabendo o tempo exato, cada lote, quanto é que tem que ficar sendo feito manualmente, isso também para eles ficou... Eu não consigo nem imaginar. Rapaz, você falou em planilha aí, eu lembrei de um cliente que eu tinha há bastante tempo, que eu fui começar o trabalho com ele, aí eu perguntei para ele, rapaz, qual é o sistema que vocês têm? Não, tem um RP aqui. Qual é o RP que vocês têm? Excel resolvendo os problemas. Né? O Ronaldo Nogueira falou aqui, né, Carlos, como você bem colocou,
um ponto importante é a facilidade com que o ERP se integra a outros sistemas e complementem a solução. Eu queria aproveitar essa deixa que o Ronaldo colocou para te perguntar o seguinte: a gente sabe que essa coisa de integrar soluções é algo que vem evoluindo muito nos últimos tempos, né? Eu queria que você contasse aqui para a gente como é que funcionava a integração no passado e como é que está funcionando a integração hoje, como é que o próprio Top Manager funciona para permitir integração com outras soluções. Fala um pouquinho como é que esse processo tem evoluído. É muito bom entrar nesse assunto, porque, modéstia à parte, é um ponto muito forte do nosso RP, essa parte de integrações, né? Bom, mas Ronaldo, não foi combinado não, viu isso aí? Eu só estou perguntando o que você falou, viu? Antigamente, assim, e hoje em dia ainda se usa isso, mas já é uma tecnologia em desuso, as pessoas exportavam a informação de uma solução em uma planilha, um arquivo texto, né, e depois iam para outra solução e importavam essa informação para o outro sistema, ou o ERP, ou mesmo entre módulos entre o próprio sistema, né. E hoje a tecnologia avançou muito, a gente utiliza uma tecnologia chamada Web Services, né, porque hoje os sistemas, no nosso caso, inclusive, ele é hospedado na nuvem, né, então, através dessa conexão de Web Services, a gente consegue fazer uma conexão online, né, entre soluções, aí a outra ponta pode ser um sistema especialista para uma área específica, pode ser um motor de processos, né, como um sistema de BPMS, né, pode ser um fornecedor querendo trocar informações, um site, um sistema de força de vendas que está lá no smartphone do vendedor. Então, a tecnologia que a gente utiliza no Top Manager é essa de Web Services, que tem toda a segurança de autenticação, é uma conexão online, então a pessoa que está lá do outro lado, o outro sistema, ele se comunica de imediato com o nosso RP e recebe as respostas de imediato, com conexões criptografadas e com toda a segurança de senhas e reconhecimento de quem está buscando informação. Então, isso agiliza bastante e facilita a integração com as mais diversas soluções, como a gente está fazendo lá no nosso cliente em comum, né, com o sistema o Pipefy, que é um sistema de processos, né, a gente consegue fazer essa interação entre o RP e o sistema de processos, né. Antigamente era muito mais difícil, né, e as empresas tinham planilhas penduradas nos RPs, contratava empresas de tecnologia para desenvolver verdadeiros sistemas que ficavam acoplados, né? Os RPs antigamente eram cheios de penduricalhos, né? Exatamente. Hoje em dia a coisa está bem tranquila. E desde a digitação, né, até essa importação de arquivos, a troca de tabelas dentro de um banco de dados, né? Hoje em dia na nossa solução de ERP, a gente consegue fazer toda a parte de para, né, tecnicamente falando, é assim, por exemplo, eu tenho uma solução específica que tem um código do cliente. Então, por exemplo, um fornecedor lá meu um representante vai entrar com um pedido dentro do ERP e ele vai usar uma solução dele lá. Lá na solução dele, o código do cliente é um. No Top Manager, o código do cliente é outro, né? Mesma coisa com produtos e tudo mais, né? Então, a gente consegue fazer, dentro do nosso ERP, toda essa integração, respeitando as informações que vêm do fornecedor, o código do produto do fornecedor, o código do produto do nosso representante, a gente faz essa tradução para os códigos do nosso ERP e evita erros de comunicação, né, erros de pedidos, erros de atendimento. Então, essa integração é muito importante para o crescimento da empresa, inclusive, né, porque a gente tem clientes que têm sites onde os representantes ou os próprios clientes deles entram com o pedido no site, faz toda a parte de orçamento no site, e tudo isso cai automaticamente dentro do ERP, a gente consegue dar todo o retorno do pedido dele, né, as fases do pedido dentro da empresa, tudo isso online, através dessa tecnologia que o Top Manager disponibiliza, que é comunicação via web services, né. Você que é muito legal, técnico falando assim web service, mas na prática é comunicação em tempo real, né. A gente, traduzindo um pouquinho aí também, né, hoje em dia a gente está muito mais fácil integrar, e isso facilita também o surgimento de ferramentas, softwares absolutamente especialistas que trabalham num determinado setor, segmento, e que atuam como complemento de sistemas.
Roberto, continuando, a Aline Bezerra, Aline Araújo Bezerra, fez uma pergunta aqui que eu acho que ela combinou com o Ronaldo, né? Para continuar aqui e vai arrumar uma confusão grande entre a gente, provavelmente, tá? Vamos ver como é que vai ser a conversa aqui, né? Ela diz o seguinte: é possível em um mesmo RP unir os setores comercial, financeiro, controle da prestação de serviço, controle de estoque, ferramentas, etc. Ou seria melhor dividir em um RP focado no financeiro, comercial e estoque e outros RPs focados em controle de serviços, venda diretas, etc. Em outras palavras, né? Hoje, existe um RP que faz tudo? Absolutamente tudo? Primeiro, se a gente começar a dividir, ele deixa de ser um RP, né? Porque o grande benefício do RP é ter essa integração, né? Então, assim, o que pode acontecer? Naturalmente, o RP vai resolver a questão financeira, comercial, contabilidade, fiscal, chão de fábrica, que no nosso caso a gente atende chão de fábrica também, né? A gente consegue atender toda a parte administrativa, contábil e de produção, né? O que pode acontecer, né, é você ter alguma solução específica, como, por exemplo, vou citar um caso de um cliente nosso que tem uma produção de ração, né? Então, no caso específico deles lá, eles precisam de uma solução que faça a otimização do mix da ração, porque para produzir a ração eu preciso atender alguns indicadores específicos, nutricionais, né, de vitaminas, etc., e eu tenho que fazer isso ao menor custo, né? Então, eu tenho minhas matérias-primas, cada matéria-prima também tem os seus indicadores do que ela contribui para a ração, e cada uma das matérias-primas tem um preço. Então, nesse caso, faz sentido eu ter uma solução específica, no caso deles, eles utilizam a solução, salvo engano, do Canadá, que faz a melhor relação para atingir os níveis nutricionais que a ração precisa ter ao menor custo possível, né? Um ERP não vai fazer isso, né? Então, eles fazem, esse sistema que eles utilizam, recebe as informações do ERP, das matérias-primas, né, do custo de cada matéria-prima, do histórico das formulações. Essa solução de otimização faz todos os cálculos que ela precisa fazer e ela retorna para o top manager qual é a receita para aquele período que ela vai utilizar, qual é a composição da ração que ela vai utilizar para atingir da forma melhor os indicadores nutricionais ao menor custo das matérias-primas, né? Então, nesse caso, faz sentido você fazer uma integração, né? Por exemplo, outro exemplo clássico é força de venda, né? Existem soluções específicas no mercado para trabalhar em smartphones para atender os vendedores no campo, né? Então, essa solução de campo sozinha não vai resolver o faturamento, não vai resolver contabilidade fiscal. Ela faz uma parte específica, especializada, que é o atendimento do cliente pelo vendedor, né? Todo o back-office, né, todas as informações de tabela de preço, produtos que estão disponíveis naquele momento para venda, histórico do cliente, promoções, tempo de entrega, todas essas informações, quem vai entregar para essa solução é o RP, né? Então, a grande vantagem do RP é ser um ponto de reposição de informações e atender toda a parte administrativa, financeira, contábil e de produção da empresa de forma integrada, né? Então, ele consegue fazer essa unificação de todo o back-office da empresa, mas, no nosso caso, a parte industrial também, né? Legal. E aí eu queria dar a minha opinião um pouco sobre esse assunto. E aí, Roberto, vamos ver se a gente consegue se entender aqui, né? O que eu tenho visto de uma maneira geral? E aí, tentando responder a Aline. Na prática, Aline, depende. Como o Roberto já deu alguns exemplos, eu vou dar mais alguns aqui. O que eu posso dizer? De uma maneira geral, da emissão de um pedido até a contabilização, passando aí por processar esse pedido, gerir estoque, compras, gestão financeira, contabilidade, gestão de produção, em alguns casos. De uma maneira geral, a maioria dos RPs atende super bem. Então, o que significa, e isso são os processos mais hard, né? Aquela coisa que toda empresa tem. É por isso que toda empresa tem que ter um RP. Mas quando você parte para determinadas soluções mais específicas de cada negócio,
Aí vem a importância de você conhecer bem o seu processo para saber se aquele RP atende ou se você pode buscar alternativas. Eu citei um exemplo aqui na aula passada para os meus alunos, e eu peço permissão, meus amigos, para compartilhar com os demais que não estão aqui com a gente. Eu atuo num cliente do segmento do setor de rochas ornamentais, né? Eles têm mina de produção de granito, quartzito e outros materiais. Eles produzem bloco na mina, produzem a chapa e produzem o ladrilho que se transforma em piso, em fachada, nos prédios e tudo mais. Tem muitos equipamentos funcionando. Tem lá um RP, não é o Top Manager, é um outro RP, bastante grande, importante no Brasil. E eles estavam com um problema de, apesar de estar com o RP funcionando em boa parte dos seus processos, a parte de gestão de ativos e manutenção das máquinas, dos equipamentos, toda 100% era feita com planilhas e e-mails. Eu fui conversar com o gerente de manutenção, ele diz, rapaz, eu estou ficando louco, porque ou eu preencho planilha, ou eu faço manutenção. E aí a gente foi pesquisar as alternativas na época de gestão de ativos dessa empresa que fornecia esse RP. A solução que eles tinham da própria empresa se revelou muito, muito cara. E aí a gente acabou fazendo a opção de buscar uma solução especializada de mercado, mas que, como o Roberto bem colocou, hoje em dia, facilita a comunicação com o RP existente. Então, a gente implantou uma solução de mercado que ela é focada em gestão de ativos e manutenção de máquinas, equipamentos, e colocamos ela para conversar com o RP, para fazer a integração com o estoque das peças, fazer a integração com o financeiro e tudo mais. E funcionou super bem. Então, eu diria que o mais importante é que você entender bem como são os seus processos, para você olhar o que cada ferramenta proporciona, né? O que cada software, o que cada sistema funciona. Tá no rumo aí, meu amigo? Sim, sim, eu até vou aproveitar o gancho depois para fazer uma propaganda aqui. Vamos lá, então. Eu queria te perguntar o seguinte. Vamos agora dar uma orientação agora para um cliente, né? Qual seria o passo a passo que uma empresa deveria adotar desde o momento em que ele identifica que é importante e necessário contratar um RP, até o momento que ele bate o martelo e escolhe aquela solução? Qual é o dever de casa que essa empresa tem que fazer, desde o momento que ela descobre que precisa, até ela decidir quem ela vai contratar? Assim, primeiro, como a gente já conversou no início, né, ela conhecer os próprios processos, né? Por quê? Primeiro, para conseguir identificar qual é a RP que tem a melhor aderência para o negócio dela e ganhar tempo também, uma vez o RP escolhido, ganhar tempo na implantação desse RP, né? Porque como é que funciona a implantação do RP? A empresa vai com seus consultores, conversa com os usuários, com os principais usuários, com os usuários-chave de cada setor, e cada um vai dizer quais são os seus processos, quais são as suas demandas, suas dores e e seus anseios, né? Se a empresa não conhecer os processos, o que vai acabar acontecendo? A pessoa de compras vai dizer que os processos dela são de determinado formato e que as informações que ela passa para o setor financeiro têm um determinado caminho. A pessoa do setor financeiro vai dizer que o compras funciona de uma forma diferente e que o que ela precisa é outra coisa e não o que ela está recebendo. Então, cada setor vai dar a sua visão. Então, por isso que é importante aquele modelo de maturidade, né, da empresa conhecer seus processos, ter usuários que tenham a visão sistêmica, né, que entendam a empresa como um todo, né, porque aí eles vão conseguir, desde o momento da decisão até o processo de implantação, ter um fluxo tranquilo de migração de ERP, né, de implantação de ERP. Então, acho que fundamental o começo é conhecer seus próprios processos, né. E aí existem empresas de consultoria, né, que conseguem fazer isso rapidamente e até automatizar alguns processos que o ERP não viria a atender, né. A partir do momento que eu conheço a minha empresa, eu vou colocar isso naquela planilha de requisição de propostas, né.
e aí eu defino quais são os processos fundamentais, né, que são vitais para a minha empresa, que faz parte do negócio da minha empresa, e eles têm que ser atendidos de qualquer forma. Quais são os processos que eu gostaria que o RP atendesse, mas que não são tão essenciais, né, e o que eu também não preciso, porque muitas vezes também na escolha do RP, a pessoa acaba querendo, vislumbrando uma Ferrari, quando na verdade ele precisa de um carro menor e que atenda ele melhor, né? Então, isso Entendi. também influencia no quanto você vai gastar para ter aquela ferramenta, né? Então, qual é a melhor ferramenta? É a ferramenta que atende a melhor as minhas demandas, né? Eu não preciso ir atrás de nomes, né? Eu não preciso ir atrás de etiquetas, né? De marcas. Eu Rapaz, preciso da ferramenta que melhor me atenda, né? a propósito disso, eu preciso contar para vocês, amigos, uma historinha rápida de um cliente nosso que tinha, não era uma empresa na época tão grande assim, mas também não era uma empresa tão pequena, e foi buscar um RP e se encantou com as grifes, né? Algumas grifes de grandes corporações que trabalham com tecnologia. E eu recomendei cuidado, rapaz, cuidado, porque, né, olha para os teus processos, olha a aderência. Não, mas é porque é uma empresa desse porte, com esse nome, que atua no Brasil inteiro, que é tão grande assim, certamente vai me atender. E deram com os burros na água, literalmente, né? Porque, embora seja um grande player do mercado, eles não eram tão aderentes, né? Não funcionavam de forma tão adequada para atender a necessidade desse cliente. E eles acabaram tendo a frustração de não viabilizar essa implantação e mudar, começar tudo de novo, mudar para um outro sistema. E a gente precisa reforçar o cuidado que a gente tem que ter com isso, com essa escolha, porque, como nós estamos falando de um sistema integrado, gente, na hora que começa a funcionar, se eu cometo uma bobagem lá no começo, na emissão do pedido, essa bobagem vai até a contabilidade. Né? Eu costumo dizer que quem informatiza uma bagunça ganha uma bagunça informatizada, nada mais do que isso. Então, Exatamente. se eu não tenho clareza de como as coisas devem funcionar, eu corro um risco muito grande. E implantar um RP, vamos falar já um pouquinho sobre isso, é algo que não é tão simples. Então, se você não escolhe bem, além de você ter o custo, a perda do investimento que você fez, há um desgaste de credibilidade, há um desgaste muito grande com a equipe, que aumenta a resistência na implantação de qualquer outra solução. Eu estou passando por isso, tem outros clientes nossos que já estão no segundo, pretendendo ir para o terceiro sistema, né? E a gente está tentando apoiar para que essa escolha do terceiro sistema seja uma escolha, entre aspas, sempre entre aspas, um pouco mais definitiva, né? Uhum. Então, assim, o cuidado é conhecer bem os seus processos. O Ronaldo Nogueira está nos prestigiando aqui, está reforçando aqui, né? Conhecer bem os processos internos é importante também para se poder estimar com maior exatidão o escopo e o custo da implantação. É exatamente isso, Ronaldo. Obrigado aí pela contribuição. Porque quando eu faço o meu mapeamento dos meus processos, entendo exatamente como a minha empresa funciona, eu sei o que eu quero, eu também sei o que eu não quero. E fica mais Exatamente. fácil dizer para o fornecedor exatamente o que, é que eu quero que ele faça por mim. E isso ajuda a alinhar o escopo, ajuda a diminuir o custo de implantação, com certeza, e ajuda a dar mais foco, né? Definir uma melhor estratégia de implantação. Meus amigos, eu estou batendo um papo aqui com o Roberto Bertolini, estamos aqui na disciplina Sistema de Informações Gerenciais do curso de pós-graduação da Unifor. Eu tenho a honra de ser professor dessa casa, estou conduzindo aqui essa disciplina, e a Unifor gentilmente abriu o seu espaço para que nós pudéssemos conduzir essa live, e além de contribuir com esse conteúdo e as experiências do Roberto com esse assunto, né, RP, sistemas integrados de gestão, RPs, e isso faz parte do conteúdo da nossa disciplina, aproveitar para compartilhar também com alguns amigos que resolveram nos prestigiar aqui, foram atender o nosso convite. Eu queria agradecer demais a todos vocês. E reforçar a vocês que a Unifor está disponibilizando aí no seu site www.unifor.br/web/pós-graduação/home todas as informações sobre os seus cursos de pós-graduação.
dê uma olhadinha lá, será muito importante para prestigiar essa importante universidade. A Geilane está perguntando, está colocando, né? O sistema RP é importante, assim como o projeto e a equipe de implantação. Sem dúvida, Geilane, quando você contrata um sistema, você não está contratando um sistema. O sistema é uma ferramenta, são códigos que estão disponibilizados na nuvem ou nos teus servidores para processar, operacionalizar os processos. Mas quando você contrata um RP, você está contratando, sim, uma ferramenta que tem que ser segura. Uma das coisas mais importantes que eu avalio quando eu faço algum trabalho de processos, que eu olho como os sistemas funcionam, é o quão seguras e amarradas estão essas informações. É preciso ter muita atenção a isso. Se você tem um sistema funcionando na sua empresa e você constantemente está detectando erros de processamento, a informação deveria ser A e aparece B, meu amigo, questione a solução. Porque isso é básico. Todo sistema deveria ter, é padrão, né? Esse é um ponto. A solução, ela tem que ser uma solução segura, estruturada, que não dê muito problema, né? E que, obviamente, atenda aos processos que você está atendendo. Mas você também está contratando uma equipe de implantação, que tem que ser muito competente para fazer essa adaptação, para fazer esse trabalho. E essa equipe não pode ser só especialista em sistemas. Essa equipe tem que ter capacidade de conduzir processos de mudança, processos de transformação. Essa é uma das nossas especialidades lá na parceria, a gente conduz muito isso. Às vezes é em parceria com a turma de software, né? E você também está contratando todo um back-office, toda uma estrutura de manutenção e de customizações, de melhorias, de orientações posteriores, que você precisa saber se essa turma vai estar disponível para você e se essa turma vai ser capaz de lhe atender em tempo hábil e nas condições adequadas, tanto do ponto de vista de qualidade como de custo. Então, eu diria que você tem que olhar para todo esse pacote na hora da escolha, tá? E aí, Roberto, para a gente já partindo aí um pouco para a finalização do nosso papo, fala um pouquinho como funciona o passo a passo de uma implantação. Você já começou aí, né? Dizendo que a pessoa entende, vai nos setores, entende como é que são os processos. Aí depois, como é que isso funciona até você rodar a nova solução? Fala um pouco aí das grandes etapas, como é que isso é conduzido. Eu queria só complementar aí essa colocação que você fez muito bem. Na hora da escolha do RP, né, também é muito importante, porque normalmente quando você escolhe um RP, você está pensando em um relacionamento de longo prazo, né? Ninguém escolhe o RP para daqui a 2 anos ter que trocar de novo, né? Então, a escolha tem que ser muito bem pensada, e por isso, reforçando aí tudo que o professor já colocou, mas essa questão da equipe de implantação também é muito importante, né? Primeiro, a questão da localização, né? Se você tiver a equipe de implantação vier de fora, você já tem todos uns custos aí adicionais de deslocamento dos consultores, hospedagem, alimentação. Então, é importante você ter uma empresa local também que possa oferecer isso, né? Fora também a formação desses consultores, né? Muitas empresas colocam consultores que são muito técnicos, e aí o diálogo com o pessoal do administrativo, com o pessoal do chão de fábrica, não é muito fluido, né? Porque um fala techniquez e o outro fala o jargão lá da produção, o jargão do financeiro, o jargão da contabilidade, né? Então, especialmente no nosso caso, nossa equipe de implantação são contadores, são administradores, então são pessoas que entendem de negócio e que vão conseguir conversar de igual para igual com as pessoas de dentro da empresa, né? Então, isso é fundamental, porque também reduz custo não parece, mas reduz custo de implantação, porque como a conversa flui muito rápido, as coisas são finalizadas e resolvidas muito rápido também, né? Bom, mas voltando aí à questão da implantação. Né, uma vez que a pessoa escolheu qual é a solução, né, e a gente precisa lembrar que normalmente, né, exceto alguns raros casos de que a empresa começa já implantando um RP antes de começar as atividades, mas o mais comum de acontecer é essa implantação ocorrer durante a operação normal da empresa, né? A empresa não pode parar de trabalhar para implantar o RP, né? Ela tem que fazer as coisas paralelas, né? E aí é muito importante essa gestão do projeto, né?
de ter, aí dependendo do porte do projeto, ele pode ser feito a 4 mãos, né, entre a empresa que está implantando o RP e a empresa que está recebendo, adquirindo, implantando, ou pode ser terceirizado, né, em projetos maiores, né, também cabe a uma empresa especializada, né, para gerir esse andamento do projeto, né. E essa, como normalmente são processos que vão de 3 a 8 meses, até um ano, dependendo do porte da empresa, né, existe todo um trabalho que tem que ser feito, unindo todas as áreas, né, envolvidas na empresa. Por exemplo, uma coisa interessante de fazer, montar um comitê de decisão, né, para tomar as decisões estratégicas do projeto, né, definir bem os planos de comunicação, né, quais são as ferramentas que vão ser utilizadas para a comunicação, né, isso é muito importante para o andamento. Definir quais são as métricas que vão medir o andamento do projeto, né? Então, toda essa gestão de projeto é muito importante, né? Eu gosto bastante de frisar a questão da comunicação, porque hoje a gente tem N ferramentas de comunicação, né? Então, parece uma coisa boba de se pensar, mas se você, por exemplo, não define qual é a ferramenta de comunicação oficial do projeto, né? Você pode ter uma pessoa marcando uma reunião de levantamento pelo WhatsApp e a outra mandando um agendamento pelo Outlook. Aí, qual é que vale? A que eu recebi pelo WhatsApp ou a que eu recebi pelo Outlook, né? Então, tudo isso tem um processo, né, definido para se trabalhar a parte da implantação, né? Outra questão importante no processo de implantação do projeto é a gente entender que o projeto vai ter resistência, né? Todo ser humano tem resistência à mudança, né? Então, um projeto de implantação de ERP é uma mudança considerável dentro da rotina normal de uma empresa, né? E esse processo de resistência à mudança é fundamental ser entendido, porque a gente vai ter resistência à mudança desde o dono da empresa que está optando por mudar de ERP, o controller, até aquela pessoa que está trabalhando lá no chão de fábrica, né? Todos eles vão ter resistência à mudança. Os motivos pela resistência vão ser diferentes. A pessoa lá do chão de fábrica, o medo dela, a resistência de mudança dela vai ser porque ela tem medo de perder o emprego. Ela acha que o ERP vai vir para tomar o emprego dela. Já o dono da empresa, o diretor, o controller, o medo dele é perder faturamento. E será que quando eu for fazer a virada do sistema, eu vou ter que parar, vai acontecer alguma quebra de faturamento? Né? Então, é muito importante começar o projeto sabendo que a existência dessa resistência à mudança existe em todos os níveis da empresa. E aí isso pode ser trabalhado com várias técnicas, aí o professor certamente tem várias técnicas já, mas desde trabalhos de conscientização, divulgação, campanhas de endomarketing, né, comunicação clara entre as pessoas, né, reuniões de definição de objetivos, né, se montando um plano de contingência, né, definindo dentro do cronograma fases de configuração, de avaliação, de treinamento, de simulações, né, dependendo do tamanho do projeto, né, pode ter mais ou menos fases, né, mas é importante ter um momento de reunir as pessoas para fazer uma simulação, né. A nossa forma de implantação do sistema, ela é uma forma, tecnicamente falando, é hands-on, a gente senta junto com as pessoas vão sendo treinadas e capacitadas e vão aprendendo, e vão executando tarefas que elas vão garantir o aprendizado, até que no momento da virada, todo mundo já está familiarizado com as telas, familiarizado com os processos do RP, a gente entrega toda a parte de documentação também, dos processos internos, não do processo em si, mas de como executar aquele processo dentro do top manager, né? Então, todo esse tempo, né, dessa necessidade de quebra de paradigmas, de quebra à resistência à mudança, ela vai acontecendo no decorrer do projeto. E aí tem várias ferramentas, né, várias metodologias de gestão de projetos que podem auxiliar. A gente sempre leva a nossa metodologia para trabalhar junto com a empresa, né, normalmente tem uma ou duas pessoas dentro da empresa que são os líderes do projeto por parte do cliente, que vão fazer todo esse acompanhamento e vão ter a visão sistêmica de todo o processo de implantação. A gente normalmente nomeia também o usuário-chave de cada setor, que ele vai conhecer toda a funcionalidade do ERP dentro do setor dele, né, com a visão mais específica das tarefas dele, né, e ter essa tranquilidade do momento da virada, a gente também, a empresa, está junto
para acompanhar a virada do sistema. E dependendo do porte da empresa, a gente acompanha por 15 dias, 30 dias, né, para a empresa se sentir segura e fazer essa virada de chave tranquilamente, né. Até mesmo a virada de chave do ERP, ela precisa ser planejada, né. Legal. Por exemplo, se eu já usar um ERP, eu preciso me lembrar de desativar os acessos de gravação no ERP antigo, né, porque alguém pode querer, na ânsia de usar, né, acabar entrando no sistema antigo e fazer algumas rotinas lá, né. Então, normalmente a gente aconselha deixar só acesso de leitura para a pessoa ver alguma informação histórica que ela precise, as que não puderem ser trazidas para dentro do ERP, que no caso do Top Manager, né. Então, todos esses detalhes, por exemplo, algum fator crítico de sucesso que, caso aquele fator não seja atingido, possa exigir a necessidade de um retorno, né, de um passo atrás, também ele precisa ser identificado, né, porque aquele indicador, aquele fator precisa ser trabalhado durante o processo de implantação, tanto com treinamento, como com integrações que eventualmente se façam necessárias, como de simulações, para garantir que aquilo funcione e não seja um fator de risco para o projeto na virada do sistema, né. Então, tudo isso a gente tem reuniões iniciais de projeto, né, para levantar todos esses pontos. A parte de levantamento inicial é extremamente importante, né, eventualmente, na ânsia de querer mudar logo de sistema, querem se pular etapas, mas isso não é saudável, porque as etapas que a gente perder nessa fase de levantamento e de planejamento, fatalmente elas podem virar problemas posteriores, né? Então, é uma fase importantíssima de ser considerada, essa fase de levantamento, cada um ser ouvido, né? Legal. Muitas vezes é importante, inclusive, se ouvir todos os níveis da organização, né? Porque por mais integrado que o gestor lá de cima seja aos processos da empresa dele, ele não sabe o dia a dia, ele não sabe aquele detalhe que a pessoa da operacional sabe, né? Então, a gente faz entrevistas em todos os níveis da organização, para que todas as etapas, então, por exemplo, lá uma etapa que a pessoa do operacional coloca como importante, a gente leva ela até o topo da administração para verificar se é aquilo mesmo, né, se aquilo realmente é um fator de risco, se precisa ou não estar incorporado no plano de virada de chave, né. Então, essa fase inicial de projeto, né, de acompanhamento é muito importante. Contribuindo aí, Roberto, com a tua colocação, a gente está vivendo essa experiência nesse nosso cliente comum e a gente teve uma experiência bem interessante. A Ana Flávia está perguntando aqui qual é a média de tempo para implementar. Ana, o Roberto colocou algo de 3 a 8 meses, dependendo de cada realidade, tá? 3 meses é um prazo muito, 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 muito curto. E eu estou falando 3 meses porque nós vamos bater o recorde de implantação do Top Manager nessa experiência que estamos tendo juntos, né? Quando a gente decidiu fechar o Top Manager, na hora que a gente decidiu, eu chamei o empresário, o proprietário do negócio e o gestor principal, e digo, gente, vamos montar nosso plano de implantação. E nós montamos um plano ágil de implantação, onde nós definimos sprints semanais, né? Listamos tudo que a gente achava que era necessário para começar a preparar a empresa antes mesmo do pessoal do Top Manager chegar. Então, por exemplo, só para citar alguns exemplos. Gente, nós vamos ter que cadastrar todos os fornecedores, todos os clientes, todos os produtos, todos os itens de estoque. Então, para isso, vamos fazer um saneamento dessa base. Vamos ver os clientes que não vale a pena levar do sistema antigo para o novo, os itens de estoque. E a gente saiu listando todos esses itens e transformando tudo isso em planos de ação que eram gerenciados através de sprints semanais. Então, toda semana, toda sexta-feira, nós temos uma reunião com a pessoa que foi eleita como a usuária-chave, né, a gestora do projeto por parte da empresa, e ela conduz uma reunião semanal onde são definidas as ações que vão ser feitas ao longo da próxima semana. Quando chega o final da semana, a gente faz uma avaliação do que foi feito e projeta as ações da semana seguinte. Isso tem feito uma diferença muito grande, porque quando o pessoal do Top Manager chega pedindo determinadas coisas, elas já estão prontas.
E mesmo quando eles colocam alguma ação que a gente precisa tomar, eles têm um plano deles que está sendo tocado, a gente tem uma reunião semanal também de acompanhamento do andamento do projeto. Mas quando uma ação é solicitada, nós incluímos no nosso plano de ação ágil, e esse plano de ação é conduzido de uma forma bastante tranquila, e nós vamos bater o recorde de implantar o Top Manager em 3 meses nessa empresa. Vamos virar a chave agora, 1º de setembro, né? E nós vamos fazer com 3 meses de implantação. Isso realmente é recorde, não é o mais comum, viu, Ana? Precisa normalmente, às vezes, de um pouco mais de tempo. E isso depende também do porte do negócio, da complexidade do negócio, do nível de maturidade das pessoas envolvidas, né? Nesse caso específico, a gente teve feedbacks do pessoal do Top Manager maravilhosos quanto à qualidade de algumas pessoas, sobretudo o pessoal da área financeira, da área contábil, porque tem uma parte, quando você está falando de um sistema de gestão, que é você formalizar e estruturar todas as regras financeiras e contábeis, para que quando você faça um lançamento de uma conta a pagar ou conta a receber, o sistema já faça automaticamente a contabilização. Meus amigos, perdão, o Brasil não é para amadores. Você empreender e fazer qualquer coisa nesse nível de complexidade que é o Brasil, do ponto de vista de contabilidade, regras fiscais, regras governamentais, é uma coisa muito maluca. Então, você ter gente boa que entenda disso no seu negócio, esse povo vale ouro. E a gente deu essa sorte nesse cliente, a gente está conseguindo implantar as regras contábeis com muita facilidade, e o processo está evoluindo muito bem. Então, queria mandar, inclusive, um beijo grande aqui para a Ana Paula, a responsável lá pela implantação lá desse cliente, tem sido extremamente competente, tem feito um trabalho brilhante lá na implantação desse trabalho. E eu queria aproveitar, gente, a gente está partindo para o finalzinho, vou fazer uma última pergunta para o Roberto. Quero convidar todos vocês para estar presentes aqui numa live que nós vamos fazer na próxima segunda-feira, dia 17, às 19 horas, com o André Ribeiro, da Pipefy. Pipefy é um dos softwares, hoje, dos mais importantes na área de automação de processos. É uma ferramenta que foi desenvolvida por um brasileiro, que hoje ela está dividida com sede em Curitiba e no Vale do Silício. É uma empresa que atende 140, já tem clientes em 140 países e oferece uma solução bastante interessante, complementar aos ERPs, para você proporcionar mais qualidade, mais produtividade nos processos. Então, eu queria pedir que vocês copiem aqui, eu coloquei no chat o link já dessa próxima live, guardem aí e não deixem de participar, para que a gente possa ter um complemento muito interessante com essa visão de tecnologia para automatizar os processos organizacionais, tá? Roberto, para a gente partir para o final, eu queria te perguntar o seguinte: o que contribui para uma implantação de um ERP dar errado? Cortou a sua fala. Poderia... Hã? Eu não ouvi a pergunta, cortou a fala aqui. Você poderia repetir, por gentileza? Perdão. O que contribui para uma implantação de ERP não dar certo? Quais são as coisas que as empresas fazem que acabam fazendo com que a implantação não funcione tão bem ou não funcione de jeito nenhum? E, se você quiser complementar, quais são as boas práticas que fazem com que uma implantação funcione bem? As boas práticas a gente vem conversando ao longo da palestra todinha, né, desse bate-papo todinho, né, então... Pronto, então vamos ficar no que não funciona. Uma coisa fundamental que eu acho que é o fator de risco grande de um insucesso do projeto é não ter o alinhamento das expectativas, né, quer dizer, se eu não fiz o trabalho de casa dos processos, né, quais são os meus fatores de decisão para a escolha do ERP, se eu não planejei corretamente a parte de acompanhamento da implantação, eu corro um grande risco de ser um projeto mal sucedido, né? Então, toda essa parte de planejamento, independente se a parte de planejamento interno da empresa ou feita a 4 mãos junto com a empresa já após a escolha, é primordial. Esse tempo de planejamento, eu acho que não é muito da nossa cultura despender muito tempo de planejamento, né? Cultura, sim.
aqui do nosso país é mais de pôr logo a mão na massa, mas eu acho fundamental, ao meu ver, de ela ser considerada, né? Então, esse alinhamento de expectativas é muito importante, porque quando você vai adquirir um RP, se você não tem claramente o que você precisa, você acaba optando ou por um RP que é além do porte da sua empresa, porque você acha que tudo aquilo que ele vai lhe oferecer vai lhe ajudar a crescer, o que não é verdade. Na realidade, o que vai acontecer é o contrário, né? Você vai ter uma ferramenta que vai acabar te atrapalhando, então esse processo de escolha eu digo que é fundamental, né? E a partir daí, uma boa gestão da implantação, uma coisa que você citou, esse acompanhamento, né, de ter consultores que tenham conhecimento de negócios, né, junto com usuário-chave, que também são conhecedores dos processos internos da empresa, e aí que é um dos nossos diferenciais, como eu disse, que nossos consultores são contadores e administradores. Então, é por isso que a gente vai conseguir bater esse recorde de implantação, né, porque tanto as pessoas que estão envolvidas por parte da empresa no projeto, como as empresas de suporte, né, de consultoria, como os nossos consultores de implantação, estão todos alinhados, falando a mesma linguagem, com os objetivos bem definidos, né? Então, a gente vai fechar esse projeto com chave de ouro, né? Eu posso dizer que eu já acompanhei projetos dos mais diversos, né? E uma coisa que eu fiz e que eu aprendi bastante foi quando eu trabalhava numa empresa de grande porte aqui do estado e eu toquei um projeto de implantação, é você avaliar também os casos, não só os casos de sucesso das outras empresas, né? Mas Claro. também os casos de fracasso, né? Porque eu, inclusive, acredito que os fracassos são mais importantes, porque é onde você tem um aprendizado, né? Eles ensinam Então, mais. se você já fez uma implantação mal sucedida na sua empresa e você precisa trocar de ERP por causa disso, né? Faz uma avaliação do que deu certo, do que deu errado, e aí, junto com a nova empresa, junto com os consultores, no novo processo de implantação, considere esses fatores que deram errado no projeto anterior. E, como o professor bem falou, não é raro sim, encontrar empresas que já mudaram 2 ERPs, partiram para um desenvolvimento interno e depois passaram para um ERP de mercado que também não atendia, e aí estão na terceira mudança de ERP, né? Eu posso falar com orgulho que temos clientes com mais de 20 anos de casa, né? Então, a gente sempre começa um projeto fazendo tudo para que seja um projeto de longo prazo, né? Show de Porque, bola. como eu já comentei anteriormente, eu prefiro não fechar um negócio do que trabalhar com as expectativas desalinhadas, né? Porque isso é frustrante para os dois lados. Então, a escolha é uma escolha difícil, não é uma escolha, na maioria das vezes, barata, né? Um investimento não só financeiro, mas o tempo que as empresas dispõem para a mudança de ERP, né? Tudo isso precisa ser considerado. Você precisa fazer uma escolha, como o professor mesmo citou, é um casamento, né? Você tem que escolher a pessoa certa para lhe acompanhar para o resto da vida. Se eventualmente alguma coisa der errado no meio do caminho, paciência, mas tem que fazer isso consciente de que a escolha foi bem feita, né? Então, considerar um parceiro local, né? Considerar uma empresa que fale a mesma língua que você, que conheça as dificuldades do mercado, que saiba essas dificuldades todas fiscais que o professor bem citou, né? Que o ERP consegue atender, né? Porque quando vem alguns ERPs de fora, mas quando vão tentar se regionalizar, não conseguem, né? Acaba você Sim, sim. tendo mais trabalho para fazer o ERP funcionar do que a própria dificuldade já natural da nossa legislação fiscal, né? Então, pensar em todos esses aspectos, né? Show de bola. E outra coisa muito importante é a participação do patrocinador do projeto, né? Ele precisa estar envolvido nas reuniões de decisão, né? Porque é fundamental. Quando o dono da empresa, o controller, o diretor, o presidente da empresa está envolvido no projeto, ele passa também uma confiança grande a todos os envolvidos, a equipe da empresa, a equipe de consultoria, as decisões são tomadas de forma ágil e correta, né? Então, é muito importante e fundamental o patrocinador do projeto, né, seja ele o dono, o controller, o presidente, né, participar ativamente do projeto, né?
Muito bem. Meus amigos, a gente está encerrando aqui a nossa live aqui dentro da disciplina de Sistema de Informações Gerenciais do curso de pós-graduação em Controladoria da Unifor. Eu quero agradecer, Roberto, demais o teu tempo e a tua disponibilidade para bater esse papo com a gente. Queria também agradecer à Unifor por ter disponibilizado esse espaço para a gente poder falar de gestão, falar de melhoria de processos, falar de tecnologia. São assuntos tão relevantes para contribuir para melhorar o desempenho das organizações. E quero, acima de tudo, agradecer a todos que estiveram com a gente, participando, colocando algumas ideias, provocando aqui nas suas perguntas, ou simplesmente acompanhando, e certamente vão levar aí um bom conteúdo sobre esse tema tão relevante. E eu quero, assim, disponibilizar o pessoal da RCN, procurem lá na internet, o pessoal da RCN para conversar, eles são realmente um pessoal muito legal, muito bons de negócio, né, Roberto? Tem uma solução muito robusta, muito legal, e nós também, eu que também atuo com consultoria, reforço a importância de você contar com alguém que ajude a conhecer bem os seus processos e ajudar a otimizar seus processos. Seja uma consultoria externa, seja um profissional interno, não importa. O importante é você consumir tempo, dedicar energia e investimento para conhecer e melhorar e automatizar e transformar seus processos. Então, eu queria agradecer a todos vocês e, Roberto, dá um espaçozinho aí, um minutinho aí para suas palavras finais aí, para a gente fechar com chave de ouro aí com a turma. Não, perfeito, é isso mesmo, é muito importante, como a gente vem falando desde o começo, o RP é uma ferramenta, né, que quando bem implantada, quando bem escolhida, auxilia a alavancar os negócios, né, e a ferramenta tem que crescer junto com a empresa, não adianta a gente escolher uma ferramenta menor ou maior do que a gente precisa, o ideal é que a gente escolha a ferramenta certa e que a gente tenha a tranquilidade que a ferramenta vá crescer junto com a nossa empresa, atendendo todas as diversificações de mercado que esse nosso mercado pode demandar no decorrer do crescimento da empresa, né? E é uma parceria, né? Uma parceria, você escolhe um parceiro de caminhada, né? Então, a RCN, como eu já comentei, temos mais de 250 empresas que utilizam o nosso sistema, muitas delas há mais de 20 anos que estão com a gente, empresas de todos os portes, e a gente tem todo esse carinho e cuidado, né, não é só porque a gente está aqui apresentando, mas a gente tem todo esse carinho e cuidado de trabalhar esse processo de implantação, de escolha, todo junto com o nosso cliente, alinhando as expectativas e evitando que o projeto não seja um projeto de sucesso, né? Eu posso, nos 4 anos de empresa que eu tenho e mais de 20 anos de conhecimento da ferramenta, eu posso dizer que a RCN é uma empresa que tem como seu objetivo principal ajudar as outras empresas na gestão dos seus processos e das suas atividades, né? Então, a gente faz isso com todo carinho, com toda a proximidade com o cliente, entendendo as dificuldades e dando todo o suporte necessário para o sucesso dos nossos clientes, né? Caso vocês queiram saber um pouco mais, eu acredito que o professor tem um material aí que ele vai distribuir, também vocês podem consultar o nosso site, rcnbs.com.br, e a gente está à disposição. Roberto, mais uma vez, obrigado. Meus amigos, não deixem de copiar o link e reservar na agenda aí, dia 17, segunda-feira, às 19 horas, bate-papo de gestão com o André Ribeiro, da Pipefy, para a gente continuar essa conversa sobre automação e transformação de processos. Roberto, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram com a gente e até uma próxima oportunidade, gente. Valeu!